Oi, tudo bom? Vamos fazer biscoito amanteigado? Gente, não é qualquer receita não. É uma receita deliciosa, coringa e uma receita base. Essa receita, ela vai servir para várias ocasiões diferentes para você começar talvez até um novo negócio. Mas não precisa ser isso não. Essa receita pode ser inclusive a primeira receita que você vai fazer com seus filhos, de tão simples que ela é. Você pode chamar as crianças para fazer junto. A única parte que vai ter que ter um certo cuidado é o forno, mas fora isso, é diversão do início ao fim. Olha, eu não vou demorar dessa vez. Vamos direto para os ingredientes. Só faz esse favor para mim. Me conta o que você achou da receita, tá bom? Um beijo e vamos para os ingredientes. 470 gramas de farinha de trigo, 220 gramas de açúcar refinado, 2 ovos, 30 gramas de amido de milho, mais ou menos 2 colheres de sopa, 210 gramas de manteiga, raspas de limão. Vamos iniciar então. Eu já tenho aqui todos os meus ingredientes. Tô com a farinha aqui. A farinha toda da receita, tá, gente? Eu aqui vou acrescentar o amido de milho. Peguei uma colherinha para me auxiliar. Vou acrescentar o açúcar. A receita é simples e vai fazer maior sucesso. Misturei um pouquinho. Eu estou usando aqui raspa de limão siciliano. Eu tenho aqui na minha casa um limoeiro de limão siciliano. Então, na época de safra dele, o que eu faço é ralo a casca e congelo. E aí eu tenho o ano inteiro raspa dele, tá? Mas se você não tiver, não tem problema nenhum, gente. Você vai usar uma colher de... Vai depender do seu paladar, mas pode ser uma colher de chá de essência de baunilha ou até uma colher de sopa. Vai depender do seu paladar, né? Do que você gosta. Mas em média, uma colher de chá, que é aquela maiorzinha em comparação com a colher de café, você pode colocar de essência de baunilha que vai ficar ótimo, tá? Agora a gente vai acrescentar a manteiga. Dá uma ajudinha aqui. Essa receita, diferente da receita de massa de pão, a gente não vai sovar, a gente só vai misturar. E os ovos? Os 2 ovos. Tudo de uma vez. Como eu estava dizendo, essa receita aqui, você não vai sovar. A gente vai só misturar os ingredientes até que ela solte da mão facilmente. Mas a gente não quer que ela seja sovada, porque a gente não quer que desenvolva o glúten, tá bem? Então a gente vai misturar, eu vou puxar minha manga aqui e vai ser com a mão. Mas vocês não vão me ver amassando como a gente faz com pão, porque senão a minha mão vai derretendo, ainda mais a minha mão que é quente, vai derretendo a manteiga. E isso não é o que a gente quer. A gente quer que a manteiga envolva a farinha para que o resultado do biscoito fique crocante, tá bem? Eu vou fazendo assim até incorporar. Daqui a pouco eu volto para mostrar como é que eu vou fazer com a mão, tá? A gente vai fazendo como uma farofinha, assim, ó. Eu uso a colher enquanto eu consigo usar ela para meu auxílio, porque nesse caso, quem tem a mão quente derrete a manteiga antes dela envolver a farinha. E aí prejudica o resultado do nosso biscoito. Ele vai ficar gostoso também, mas não vai ficar crocante como a gente quer.
E para que ele fique crocante, a gente tem algumas dicas que eu vou dar ao longo do vídeo. Fica ligadinho que você vai pegar todas as dicas para fazer dessa a sua receita favorita. Tá vendo como é que ela já tá mudando? Você quase não consegue mais ver farinha purinha. Pronto, agora vai ser um pouquinho de mão na massa, para a gente conseguir chegar no ponto que a gente precisa. Eu vou amassando assim, tá? Mais com a ponta dos dedos. E ela já vai, você vai percebendo que ela tá bem úmida. E é só uma questão aqui da gente chegar no seguinte ponto. A gente precisa que ela forme uma bola inteira, tá? Quando a gente conseguir juntar numa bola inteira, já pode parar, não precisa continuar fazendo movimento. Muita gente insiste em permanecer sovando um pouquinho, porque é gostoso, né? É legal a gente brincar com massa. E acaba desenvolvendo glúten. Ele vai ficando um biscoito, a gente vai transformando o biscoito numa uma massa dura. Influencia lá no resultado final, tá? Então, resista à vontade de continuar amassando. Vou mostrar para vocês. Eu ia cortar o vídeo, mas nem vou, porque a gente está quase chegando aqui no ponto e eu acho que esse é um dos passos importantes para mostrar para vocês. Aqui no meu canal eu faço isso, eu apareço no início e no final, mas apareço pouco durante a receita, porque eu quero que vocês tenham a experiência de quem está fazendo a receita, de quem está olhando para a travessa, para a vasilha, e não de quem está assistindo alguém fazer, e sim para que você já saiba quando você for fazer o que você deve esperar do que você está fazendo. Vamos lá? Praticamente terminado aqui, gente. Ó, tá vendo que ele já está praticamente, a massa já está praticamente unida? É isso aqui. Não devemos mais ficar insistindo nela, porque aqui a gente já tem uma massa suficiente para poder abrir. Mas agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vou mostrar para vocês o próximo passo. Agora você vai pegar esses saquinhos de congelamento, você vai pegar um saquinho e vai colocar a massa inteira para descansar na geladeira uns 15 minutinhos, é pouca coisa. Assim, ó, fechadinho, não precisa nem vedar o saquinho não, tá vendo? Ó, só assim para não entrar ar, para ela não ressecar. Vamos levar para a geladeira. Ela é uma massa macia, mas é para a manteiga voltar um pouquinho para a textura dela, para ficar um pouco mais durinha. E a gente volta para abrir os biscoitos. 15 minutinhos. Bom, antes da gente cortar efetivamente os biscoitos, eu queria mostrar para vocês. Hoje a gente está fazendo uma receita base, mas eu já estou fazendo para vocês no tema de Natal, porque eu quero ver todo mundo fazendo biscoitos de Natal esse ano. E na nossa playlist de Natal não pode faltar esse biscoito. Eu vou dar outra receita para vocês depois de um biscoito com gengibre e com açúcar mascavo, que ele fica uma delícia. Mas esse aqui vale muito a pena você fazer para fazer decoração de Natal. Ou mesmo ele simples com um cortador bonitinho no tema de Natal já vai fazer um encanto nos olhos. Eu vou depois mostrar para vocês algumas propostas de embalagem para ficar bem, que fica bem lindo, gente. Ó, então eu separei esses aqui para mostrar para vocês. E aqui tem mais uma dica. Eu tenho essas borrachinhas aqui, tá vendo? Que a gente coloca no rolo de abrir a massa. Eu hoje separei essa aqui, azulzinha,
que de acordo com o tamanho dela, ficará o seu biscoito também, com essa grossura. Para fazer peças grandes, eu uso vermelho, ou a mesma essa verde aqui. Tá vendo a verde? Ela tem um bom tamanho. Mas para esses biscoitos simples que a gente vai fazer, não precisa ser o biscoito tão grossinho, não. Então, essa azul aqui já vai ser suficiente. Se eu não me engano, ela vai ter uns 3 milímetros de altura, tá? Agora, vamos imaginar que você não tenha e você tenha dificuldade de deixar todos os biscoitos com a mesma altura, porque por que eles precisam ficar com a mesma altura? Algumas razões, mas a principal é que eles têm que assar por igual. Não pode ficar um mais grosso e outro mais fininho, senão, para o mais grosso ficar bem assado, na mesma assadeira você vai queimar o mais fininho. Ou então o inverso. Então, você precisa estar com todos do mesmo tamanho. Aí eu separei aqui para mostrar para vocês. Sabe régua? Régua de colégio? Ela tem desse lado aqui uma alturinha que, se você colocar 2 réguas, uma de cada lado, e vier com o rolo sem nada, ó, sem essas borrachinhas, e for abrir a massa, com uma régua aqui e a outra régua aqui, e a massa você vai abrindo aqui, ele vai ser também o seu limitador para abrir a massa. Ela vai ficar um biscoito fininho assim. Se você quiser, não tá achando muito fino, quiser um biscoito um pouco mais grossinho, sabe hashi de comida japonesa? De comida chinesa? Aquele pauzinho que você ganha como talher para comer comida em restaurante chinês e japonês? Então, eles são ótimos para fazer também esse efeito. Você coloca um de cada lado e rola o rolinho por cima. Acho que com essas 2 dicas você consegue resolver esse limitador de tamanho, para que todos fiquem iguais. Então, vamos lá. Eu já peguei minha massa, que ficou 15 minutinhos na geladeira esperando. Vou pegar um pedaço dela, você não precisa pegar toda de uma vez. Aliás, deixa eu pesar para poder te dizer exatamente quanto ela vai me render, quanto ela rende, tá? De massa no total. A gente tem 1,42 gramas, tá? Então, é uma massa que rende bem. Eu vou pegar um pedaço dela, porque eu prefiro fazer aos pouquinhos. Quanto mais a gente manipula, mais a gente derrete a manteiga. Eu peguei um saquinho novo, abri numa lateral e na parte de baixo. Vou colocar minha massa no meio. Esse pedaço das dicas é muito importante, gente. Aqui, abrir entre plásticos vai fazer a diferença entre você conseguir fazer uma receita bem executada e você enlouquecer com a massa grudando, derretendo, sem você conseguir manipular. Não deixa de fazer essa parte. O que a gente vai fazer aqui simplesmente é abrir a massa. Fica muito fácil, não suja as coisas. E você fica com um acabamento no biscoito muito bom. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês o próximo passo. Eu vou abrir aqui. Eu acho que já tá bom, inclusive. O plástico facilita muito. E agora, mostrar para vocês. A gente puxa assim, fica fácil pra caramba. Tá vendo aqui essas manchinhas de massa? Sabe o que é isso? É a minha raspa de limão. Se você não quiser um biscoito bem homogêneo, sem que nada apareça, opte por uma essência, tá bom? Tem essência de laranja, essência de limão. Eu gosto de botar as raspinhas, mas você pode usar também essas essências que super dão certo, tá? Agora você vai vir com o cortador que você escolheu. Tem muita gente que já corta, coloca a massa na assadeira, que vai levar ao forno,
corta e tira o que está em volta. Mas eu gosto dessa massa, eu acho que eu consigo manipular bem com plástico, então não vejo essa necessidade. Você corta, apoia, dá uma firmadinha para baixo, mas você não deve fazer assim, ó, pegar o cortador e chacoalhar para os lados, que a gente tem uma vontade de fazer isso, né? Mas não deve fazer, porque senão você tem risco de deformar seu biscoito. Ó, vou cortar este bonequinho aqui. O ideal é que você, em cada assadeira, você coloque todos com a mesma alturinha e todos do mesmo tipo. Eu aqui, como estou fazendo para mostrar para vocês, não vou me prender a isso, mas se você estiver fazendo em grande escala, vale a pena você fazer uma assadeira só com árvores, outra assadeira só com bonequinhos, outra só com botinhas, outra só com bonecos de neve, que aí eles vão assar todos por igual e ao mesmo tempo, tá? O que a gente faz agora? Se você estiver insegura, pode ir tirando um pouquinho assim, ó, para ficar mais fácil. E aqui o próprio plástico te ajuda. Você levanta assim, ó, com a mão, tá vendo? Eu vou tirar aqui. Eu gosto de ir deitando na minha mão, sabe? Essa massa é muito fácil de trabalhar, não vejo dificuldade, gente. Se você estiver tendo dificuldade, já vou deixar uma outra dica para você. Se você estiver tendo dificuldade com a massa porque ela está ficando molinha, talvez você esteja fazendo no verãozão, o dia tá quente. Depois que você abriu aqui entre os plásticos, leva para o freezer ou para a geladeira bem gelada por uns 10 minutinhos. A massa já aberta, tá? Já aberta sem ter cortado ainda. Ou talvez até cortado com os cortadores, mas aí você prende os cortadores, né? Leva pro congelador ou para a geladeira. A massa vai ficar firme e também vai ajudar que o biscoito não deforme. Porque dependendo do formato que você escolher, tem formatos que são muito delicadinhos. E para o biscoito ficar bem cortadinho, vale a pena você fazer esse esquema de levar um pouquinho para a geladeira, tá? Vou terminar de tirar aqui e na botinha eu vou fazer um outro detalhe para ensinar a vocês. Olha que lindinho. Agora aqui na botinha, deixa eu pegar essas massas aqui, vou mostrar para vocês. Existe no mercado uma infinidade desses cortadores aqui. Cortadores não, perdão. Desses rolinhos com vários desenhos. Eles são muito legais para você brincar nos biscoitos. Não aumentem muita coisa o seu trabalho e faz um visual lindo. Eu não vou tirar do lugar, porque eu vou fazer como se eu estivesse fazendo só aqui nessa beiradinha da bota, tá? Aí você vem marcando. Poderia ter feito isso antes, tá? Mas eu tô deixando aqui porque eu quero voltar com o cortador para cortar novamente, porque ele mexeu ali no tamanho, né? Pronto. É um detalhezinho, mas é um detalhe que depois faz toda a diferença. Faz diferença nos pequenos detalhes que o seu trabalho apresenta em relação ao biscoito tradicional, biscoito que é vendido no mercado, que não tem metade do encanto do biscoito feito em casa, feito pela família, feito artesanalmente. Tá vendo uma marcação delicada aqui em cima? Se a marcação ficar muito estiver sumindo, vale a pena nesses biscoitos você voltar com ele para a geladeira, para ele entrar no forno, porque o forno vai estar pré-aquecido, mas vale a pena entrar com ele bem geladinho, para ele não perder o formato, tá bem? Eu separei uma outra dica aqui para vocês, que é a gente escrever no biscoito. Tem vários marcadores de biscoito,
Mas esse aqui é muito legal, ó. Você coloca ele você escreve a frase que você quer, ele é bem pequenininho. E aí você marca antes de ir pro forno, ó. A gente faz aqui, tá vendo que eu já marquei Natal, agora eu vou colocar feliz aqui em cima. Você pressiona um pouquinho e tira. Aqui também. Pressiona e tira. Essa parte você deve fazer já direto com eles na assadeira para ir ao forno, tá bom? Agora a gente vai preparar esse forno que tem que estar pré-aquecido a 180 graus e vamos voltar para mostrar para vocês eles já assadinhos. Em que ponto a gente tem que tirar. Vamos então colocar nossos biscoitos. O forno está pré-aquecido a 180 graus, tá? Eu vou mostrar para vocês em que ponto a gente tem que chegar. Melhor do que mostrar o tempo. Normalmente de 10 a 15 minutos, mas eu vou mostrar para vocês que ele vai estar moreninho na borda, mas clarinho em cima. Uma outra dica, eu estou colocando nesse meu papel que é antiaderente porque minha forma tem furinhos. Mas se você for colocar em assadeira normal, a massa já leva bastante manteiga, então não precisa untar, tá bem? Eles vão assar agora. E assim que eles estiverem prontos, eu volto para mostrar para vocês. Deixei eles um pouquinho na geladeira enquanto o forno pré-aquecia, para eles não perderem o formato. Tá vendo que eles estão bem... não perderam o formato, e é principalmente quando a gente vai escrever. É importante que a massa entre geladinha no forno já pré-aquecido, tá bem? Olha, acabei de tirar. Eles nesse momento que a gente tira, eles estão muito quentinhos, então você tem que vir com cuidado. Esse meu aqui não tá nem colando nada, porque tá nesse meu papel. Mas eu coloco aqui, ó, em cima de uma grade furadinha para eles esfriarem por completo. Tá vendo? Vai com cuidado com uma espátula ou com uma faquinha que você consiga apoiá-los, tá? Para você não danificar. Uma outra dica muito importante. Peraí que eu vou tirar e vou falar com vocês essa dica, porque ela é muito importante. Pronto, voltei. Aqui. Sempre que quando você for assar nas assadeiras tradicionais de forno, aquelas que não tem furinho, você, em vez de assar na parte de dentro da assadeira, você vai dispor os biscoitos aqui. Por quê? Porque na hora que você for tirar da assadeira, você vir com a espátula aqui é muito mais fácil do que nessa parte de dentro. Aqui o seu ângulo para vir com a espátula é mais difícil. Não é impossível, não é impossível, mas é mais difícil. Vou pegar minha espátula aqui, ó. É mais difícil vir aqui assim do que chegar nela, desculpa o barulho, do que chegar aqui, ó, facilmente, tá? Então assar no verso da assadeira, muito importante. Olha que lindinhos. Eu vou mostrar o verso para vocês aqui, ó, para mostrar que ele tá bem assadinho, ó. Essa aqui é a árvore de Natal. Olha como ela tá bem assadinha por baixo. Estão quentinhos ainda. E quando eles saem quentinhos, eles ainda ficam molinhos. Depois eles vão ficar crocantes. O bonequinho. E aqui, ó, o boneco de neve. Lindo, né? E essa dica de escrever no biscoito fica fofo, não fica? Ele fica lindo também sem nada escrito, mas eu adoro. E o perfume que tá aqui tá uma delícia, gente. A raspinha do limão siciliano faz um charme. Sabe quando a gente se apaixona por uma receita? É mais ou menos isso que acontece comigo com essa receita aqui. Eu já fiz tantas vezes,
mas eu não me canso. Essa receita vai servir para você trabalhar com biscoito amanteigado, para você curtir de fazer para os pequenos. Ela é maravilhosa. Vocês já viram como ficou o resultado? Ó, bem assadinho por baixo. E é lindo, né, gente? Dá para brincar, dá para ser decoração de bolo. Olha essa aqui, eu botei um cachecol no boneco de gengibre. Esse aqui é um menininho. Eu tenho até o cortador de menininha. Olha, você encontra um número enorme de cortadores no mercado. Eu quero lembrar uma coisa para vocês, que eu não sei se ficou claro na hora que a gente estava fazendo os biscoitos. Se você tiver problema com essa massa, que eu não acredito que tenha, mas às vezes, dependendo do lugar que você vai fazer, você está num ambiente mais quente. Se a massa começar a ficar muito mole, os biscoitos estiverem perdendo o formato direitinho, eu sugiro que você abra a massa, quantas vezes for preciso, você volte com ela para a geladeira. Não resolva colocar mais farinha do que já está apresentado na receita, porque ele vai ficar um biscoito duro, não vai ficar um biscoito gostoso de comer. Essa receita está bem balanceada. Então, se tiver difícil de manipular, volta com ela para a geladeira, deixa uma meia horinha, no freezer talvez, deixa meia horinha e volta com ele para cortar. Você vai ver que dá super certo. E se você estiver demorando muito entre cortar e levar ao forno, vale a pena voltar com eles já cortadinhos na assadeira para a geladeira até que você coloque no forno. O forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Faça, me marca nas redes sociais. Conta aqui nos comentários o que você achou da receita. Um beijo e até a próxima receita. E você achou que eu ia deixar de fora essa parte mais importante da receita? Claro que não, né? Na verdade, o que eu queria era que você pudesse sentir o perfume que fica na cozinha, do cheirinho bom de biscoito, que eu chamo de biscoito, você chama de biscoito ou de bolacha? Depois me conta isso. Mas esse é um momento muito importante da receita. Com licença. Hum.